Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o 5º capítulo do livro O Peregrino. Bom, nós estamos no 5º capítulo da história do Peregrino, nós estamos aprendendo muitas coisas, a gente está vendo o Peregrino passando pela casa do intérprete, recebendo vários conselhos, adquirindo muita sabedoria, levando alguns conselhos errados, né? Quase indo parar num lugar de destruição, quase ele se deu mal no começo da nossa história. Ele está conhecendo pessoas boas, pessoas más também, e está aprendendo muita coisa. E com ele nós também estamos aprendendo muita coisa, muitas coisas boas para a nossa vida cristã. O peregrino, então, ele está indo para a cidade celestial e nós estamos acompanhando ele até lá. E a gente está aprendendo muita coisa com isso. Eu acho que eu posso dizer que o peregrino teve muitas aventuras, mas nesse capítulo de hoje, eu acho que nunca foi tão perigoso. O peregrino, ele esteve quase à beira da morte, quase que ele foi destruído na aula de hoje. E a gente vai descobrir por quê. Bom, o peregrino, então, ele sai do Palácio da Beleza, que é o último lugar que ele esteve na aula passada. Ele sai do Palácio da Beleza porque está na hora de seguir em frente, né? E ele é acompanhado pelas 3 amigas dele, a Piedade, a Prudência e a Caridade. Mas o peregrino, ele está indo com uma armadura. Ué, olha só, para vocês terem uma ideia. Nossa, será que isso é um spoiler do que vai acontecer no futuro? Eu acho que sim, viu? Ó, se a gente for pensar, o peregrino, ele começou usando trajes rasgados, todos sujos, né, no começo. Depois, quando ele chega no Calvário, perde o seu fardo, ele recebe uma roupa muito bonita de anjos. Mas agora ele está usando uma armadura. Será que vai acontecer alguma coisa? A gente vai conversar sobre isso agora. Bom, então o peregrino, ele sai então do Palácio da Beleza e não demora muito e ele encontra com um ser, um demônio, e o nome dele é Apolion. Mas eu acho que a gente já ouviu falar nesse nome. Vamos dar uma olhada na Bíblia? Eu acho que o Apolion, ele não é novidade pra gente. A gente vai abrir o nosso livro em Apocalipse. A gente vai dar uma olhada e o Apolion, ele tá lá no Apocalipse, na revelação de João. Ó, Apocalipse 9, versículo 11. Olha só. O pessoal está ali descrevendo, né, o Apocalipse e aparece, ó, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, o peregrino, ele se depara com Apolion ali no lugar onde ele está. E o Apolion, ele é um ser com uma aparência muito dele, entendeu? Vamos dar uma lida para ver qual que é a descrição do Apolion? É uma descrição muito peculiar, só ele é desse jeito. Vamos ler? O monstro tinha uma aparência horrenda, coberto de escamas como um peixe e orgulhava-se delas. Asas de dragão, patas de urso, barriga expelia fogo e fumaça e presas de leão. Peixe, dragão, urso, leão. Esse é o nosso demônio, o Apolion. E ali eles mantêm uma conversa. O Apolion quis conversar com o peregrino. E ele descobre que o peregrino está saindo da cidade da destruição e o Apolion fala assim: nossa, mas eu sou Deus, eu sou príncipe daquela cidade. Por que você está saindo de lá? E o Apolion, ele tem vários argumentos para fazer com que o peregrino volte para a cidade da destruição. E nesses vários argumentos, o peregrino, ele sempre tem uma resposta.
Eu acho que finalmente o Peregrino está aprendendo alguma coisa, né? Antes ele era muito inocente, ele ouvia as pessoas, fazia as coisas que as pessoas falavam. Mas olha, não teve conversa com Apolion. Ele teve vários argumentos para fazer com que o Peregrino desistisse da sua viagem, desistisse da sua missão e fosse voltar para a cidade celestial. Voltasse para a cidade da destruição. Vamos dar uma olhada no que o nosso colega Apolion falou? Ó, eu marquei aqui alguns dos argumentos do Apolion. Ó, ele falou aqui, ó. Volte e te darei riquezas. Volte e eu te perdoo de ter deixado a minha cidade. Eu te perdoo por ter parado de me servir e ter ido servir esse novo Deus. E o Peregrino, ele sempre respondia, não, mas eu fiz uma promessa, eu sou leal ao meu novo Deus. E aí o Peregrino falava assim, eu era muito jovem, eu acreditava nas coisas, eu não sabia o que era certo. E para falar a verdade, eu tenho uma parte que o Peregrino fala, para falar a verdade, eu acho que eu gosto mais desse meu novo Senhor. As promessas dele são muito boas. E olha, Apolion, servir você, para mim, era muito caro. Me custava a vida. E hoje eu amo o meu Senhor, eu amo o meu Deus, eu sou leal a Ele e eu não vou deixar de servir Ele, não vou voltar para a cidade da destruição. Mas o Apolion continua. Ele fala assim, você vai se arrepender. Sabe por quê? Todo mundo volta, todo mundo se arrepende e acaba voltando. Todo mundo fala que é leal a esse Deus, mas acaba voltando para a minha cidade. Você vai sofrer muitas coisas e você vai ver que Deus não vai fazer nada. Mas sabe que é legal essa parte? Porque o Peregrino, ele tinha saído pouco tempo da casa de intérprete. E vocês lembram daquele lugar onde de um lado tinha o diabo apagando o fogo, tentando apagar um fogo, e do outro lado da parede tinha Deus alimentando o fogo com óleo? Então essa história do Apolion não faz sentido nenhum. Lógico que não. Quando essa questão de sofrer ou não, Deus ele sempre está ali alimentando em graça e em bênçãos a vida do peregrino, de qualquer outra pessoa. Então essa conversa do Apolion, balela. Vamos ver outras histórias. Ó, ele fala assim, eu vou te libertar, você tá preso, eu vou te libertar de tudo isso, você vai ser livre, você vai fazer o que você quiser. Você já escorregou antes, peregrino? Cristão, você já escorregou há pouco tempo, você quase caiu num pântano, você quase desviou o seu caminho, você já escorregou antes e quem garante que você não vai escorregar de novo? E ele tenta, só que ele não consegue tirar nada dali do cristão. Ele não consegue fazer com que cristão desista da sua missão. Ah, mas aí ele fica nervoso. Ele fica muito nervoso. Sabe por quê? Porque cristão, ele está irredutível. Ele sabe da missão dele, ele tem um foco, ele sabe que o que Apolion está falando é tudo mentira. Ele aprendeu muitas coisas na casa de intérprete e ele sabe, pelo livro que ele leu, que é a Bíblia, que tudo aquilo ali é mentira. O salário do pecado é a morte, mas Deus dá a vida eterna. Porque quem também conhece a Cristo é uma nova criatura. Então, o cristão não se deixa levar pela história do Apolion, mas Apolion fica muito nervoso. E a última palavra de Apolion, então, foi: eu não vou permitir o seu avanço. E então, Apolion avança contra ele. E eles começam uma luta fenomenal. É a parte mais perigosa então que a gente vê peregrino passando. E Apolion ele lança lanças de chamas contra o peregrino. Mas vocês vão ver que o peregrino em nenhum momento, na verdade ele ponderou, ele falou assim: se eu lutar contra ele eu posso morrer, mas se eu voltar para trás também ele pode me atingir com uma lança e eu posso levar uma lança nas costas e vou morrer. Então, o cristão, ele decide que ele vai lutar também contra Apolion. Então, aqui a gente vê o cristão lutando contra o mal. Essa é uma parte muito interessante, porque no livro diz que a luta durou meio-dia. Então, o cristão estava muito cansado já depois do final da luta dele. Apolion tinha feito vários ferimentos no cristão, e tem uma hora que foi muito perigosa, que o cristão ele perde a sua espada.
E aí Apolion vê que é hora de avançar e acabar logo com essa história. Porém, o cristão, ele consegue pegar a espada dele. E olha só que interessante, ele consegue pegar a espada dele e porque ele fala uma frase muito, muito, muito interessante. Ele fala assim, ó: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então aqui o peregrino, ele está citando a Bíblia. E aqui no livro fala que o peregrino, ele conseguiu a vitória contra Apolion porque ele utilizou a sua espada, que é de 2 gumes. Que espada é essa? A gente conhece essa espada. Vamos dar uma lida na Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver que espada que é essa de 2 gumes. Qual será que é essa? A gente vai abrir em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que vai falar assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, qual que foi a espada que finalmente o cristão conseguiu ferir Apolion? Foi com a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus, que tem 2 gumes, que é afiada. Quando ele falou que somos mais que vencedores com Cristo, aí sim, o cristão teve uma sacada muito forte e conseguiu ferir Apolion. Mas Apolion, então, ele sai, ele não morre, ele vai embora derrotado pelo cristão. Bom, mas esse não é o final. Esse não é o final da nossa história. Ainda dá para piorar a situação, porque Peregrino entra num lugar chamado Vale das Sombras. Que Vale das Sombras, gente, que situação mais terrível que o cristão passou. Quando ele estava chegando nesse lugar, ele vê 2 pessoas voltando. E essas 2 pessoas voltando falam assim para ele, que quase que eles foram para o Vale da Sombra da Morte, mas ainda bem que eles voltaram, porque não é essa escolha que eles fizeram para eles. Eles estão voltando para trás, voltando para casa deles, porque eles viram coisas horrorosas, coisas horríveis, eles tiveram perigo de morte ali, e eles não escolheram isso para eles, eles decidiram voltar. Mas Peregrino em nenhum momento pensou em voltar para trás, porque ele sabia que para ir para a cidade celestial, ele teria que passar pelo Vale das Sombras. Isso é muito interessante, a gente vai ver que o cristão ele está indo para a cidade celestial e o Vale das Sombras ele está no meio do caminho. Isso faz a gente pensar que em qualquer momento da nossa vida como cristãos, nós vamos passar pelo Vale das Sombras. Não que nós não conseguimos evitar isso. Todo cristão vai passar por esse momento, vai passar por essa situação. Mas vocês vão ver como que o peregrino conseguiu passar por isso. Quando o cristão estava saindo do Palácio da Beleza, ele pergunta para o pessoal lá se eles viram algum outro peregrino passando. E lá ele fica sabendo, na hora de ir embora, que um certo peregrino chamado Fiel tinha passado por ali. E o peregrino falou assim: nossa, eu conheço esse cara, ele era da minha cidade. E o peregrino ele ficou muito animado, porque ele pensou assim: eu posso ter um companheiro de viagem? E então ele ficou imaginando, será que ele ia então chegar no Vale das Sombras e ia ver o Fiel por ali? Então ele entra no vale e ele passa por muitas situações complicadas. A gente percebe que o Vale das Sombras, ele não é um lugar para qualquer um. Não é um lugar para um corajoso, não é um lugar para um corajoso que não seja cristão, que não tenha Cristo. Ele não é um lugar para audaciosos, ele não é um lugar para pessoas que querem só se aventurar. Ele é um lugar para pessoas cristãs. Porque quando você entra no vale, ele é um lugar muito estreito. De um lado é um pântano que não tem fim, do outro é um fosso e está muito escuro lá dentro. O Vale das Sombras é um lugar muito escuro, o peregrino não consegue enxergar nada e em todo momento ele escuta coisas e ele tem medo de levantar os pés dele porque ele não sabe para onde, o que ele está tocando, ele não sabe onde que ele está, porque está tudo muito escuro, ele não consegue enxergar.
E se ele anda um pouquinho mais para a direita, ele cai nesse Pantanal. Se ele anda um pouquinho mais para a esquerda, ele cai nesse fosso. Então, o Vale das Sombras, ele é um lugar que o peregrino tem que estar em constante atenção. Ele tem que estar em constante... Ele tem que estar de olho... Ele tem que estar de olho em tudo que ele vai fazer, ele tem que estar de olho em cada passo que ele vai dar. E essa é a nossa situação. Quando a gente está passando por algum momento difícil, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que prestar atenção em cada passo que a gente dá. E olha, a espada de 2 gumes ali naquele lugar não teve nenhum funcionamento. Então o peregrino, ele fica sem ter o que fazer. A palavra de Deus naquele momento ali, para ele, a espada não teve nenhuma serventia. E o peregrino, ele começa a ficar muito angustiado, ele começa a ficar com muito medo, porque ele tem medo de morrer ali naquele lugar. E então, ele solta uma frase que é a salvação dele. Ele pega e diz bem assim, ó. Ele diz bem assim, ó. Eu caminho na força do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Então sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que o livro está dizendo aqui? Que o peregrino naquele momento, ele levantou a sua voz até Deus, pediu ajuda para ele. Nesse momento, a oração foi muito importante para o peregrino. Ali ele falou que a força dele vem do Senhor. Ele falou então que ele caminha através da força de Deus, que ele não é nada, ele não é ninguém, mas ele caminha pela força de Deus e por isso ele vai conseguir. E todas aquelas vozes, todos aqueles demônios que enquanto o peregrino andava, falavam com ele e falavam blasfêmias, falavam coisas horríveis sobre Deus, que até o peregrino ficou muito confuso, porque em um certo momento ele começou a imaginar que era ele que estava falando essas coisas. Como que podia ele que amava tanto o Senhor dele estar falando umas coisas dessas a respeito de Deus? Estava falando blasfêmias, palavras horríveis. E o peregrino começou a achar que essas palavras que estavam vindo dos demônios eram dele, ele que estava falando isso. Mas quando ele falou isso, quando ele clamou a Deus, quando ele falou que a força dele vem de Deus, cessaram as vozes e então o peregrino continuou o caminho dele, mas sem mais nenhum outro problema. Mas enquanto o peregrino estava andando e sofrendo algumas situações ali, ele escutou uma outra frase. E essa frase não veio dele. Ele escutou alguém falando, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A gente conhece esse versículo, né? Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá em Salmos, capítulo 23. A gente vai abrir então Salmo 23, 4. Está escrito assim, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Pois tu está comigo. Então Deus está em todo momento conosco. O peregrino passou por este momento do Vale das Sombras, nós vamos passar por este momento de Vale das Sombras, mas o que a gente não pode esquecer é de Salmo 23, 4. Tu estás comigo em qualquer momento, sempre esteve, sempre estará, Deus está do nosso lado. Mas essa frase não veio do peregrino, não veio do cristão. Ele escuta essa frase vindo mais adiante e ele imagina, deve ser o fiel. E ele fica muito animado, muito contente por algumas situações. Primeiro, ele fica animado porque ele acredita que ele vai ter um companheiro. Então eu tô chegando perto do fiel e ele vai me dar uma companhia, ele vai me ajudar nesse caminho difícil e tudo mais. Ele fica feliz porque outras pessoas também estão passando por este momento ali no Vale das Sombras. Ele não tá sozinho, ele tá com Deus e ele teve a ciência de que outras pessoas passam por isso. Então, isso também é pra gente. Quando a gente pensa que a gente está passando por um momento de dificuldade, problemas em casa, problemas com os nossos planos, com as nossas famílias, a gente precisa lembrar que outras pessoas também estão passando por isso e que Deus em nenhum momento deixou de estar com essas pessoas e conosco. Então, o peregrino, ele tem meio que um
um estalo, né? Ele acorda dessa situação, ele não deixa de passar por essa situação, mas ele percebe que ele vai passar por isso. E ele termina então esse caminho pelo Vale das Sombras e tudo fica claro. E isso é muito legal, porque na Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. Então o peregrino ele fica calmo, tudo clareia, né? O Vale das Sombras já passou. E ele passa por um lugar que tem muitos ossos, tá tudo muito cheio de sangue naquele lugar. São ossos de outros peregrinos que passaram por aquele lugar. E lá ele ele vê uma caverna e ele descobre então que tinha 2 gigantes dentro daquela caverna. Os gigantes então são Papa e Pagão. Como assim 2 gigantes, Papa e Pagão? Bom, nesse momento, o John Bunyan, o nosso escritor, ele está falando sobre, então, esses eventos da Europa antiga, lá do século XVI, século XV, esses eventos que acabaram por destruir vários cristãos, várias pessoas que acreditavam em Cristo. Primeiro veio o paganismo, que matou várias pessoas, levaram várias pessoas à morte eterna, ao inferno, pelo paganismo. Mas logo em seguida vem o Papa, que é a representação da Igreja Católica Romana daquela época, que também, por conta de vários argumentos que a Igreja tinha naquela época, também levaram à morte de vários outros peregrinos, vários outros cristãos. John Bunyan, ele ficou 15 anos preso por não ser um católico, por não ser um religioso da Igreja Católica daquela época. Ele foi preso por causa de sua religião e por essa situação, então, ele coloca então essas 2 pessoas. E o engraçado é que o Pagão, no livro, diz que o Pagão então já está morto, mas o Papa, ele já é um gigante raquítico. Ele tem muito problema nas pernas, está muito velho, está muito cansado. Então, o John Bunyan, ele descreve aqui o momento da Europa daquela época, da Europa antiga, daquilo que o paganismo então já havia passado e a Igreja Católica estava perdendo as suas forças. Bom, antes do peregrino passar então pelo Papa sem nenhum problema, o Papa então, por mais que ele não fosse atrás do peregrino, ele deixa uma frase para o peregrino e diz assim, ó: só aprendereis quando outros mais forem queimados. E o peregrino, você acha que ele liga para isso? Ele sai muito feliz, sai muito contente por ter passado por Apolion, por ter passado pelo Vale da Sombra sem nenhum problema maior, sem ter ficado machucado, sem ter morrido, e ele nem ligou para o Papa direito e seguiu o seu caminho. Bom, o nosso capítulo 5 ele termina na história até aqui e mais outras coisas acontecerão. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!